Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais uma aula do curso de Flutter Avançado. E hoje o tema é um tema bem interessante, muito legal, na minha opinião. Vai ser a melhor aula. Depois vocês me falam o que vocês acharam. Antes de mais nada, o repositório do exemplo de hoje. Hoje tem exemplo prático. Vai estar na descrição, está lá no meu GitHub, entra lá e pega lá e dá uma olhada também. Então hoje a gente vai abordar aí o tema de as árvores do Flutter. Flutter, dando um pequeno spoiler, tem 3 árvores e a gente vai entender como essas árvores constroem o layout, como que acontece uma atualização de um widget e como isso reflete na árvore, como que o Flutter então é performático o suficiente e tudo mais. Então essa aula realmente é a base aí da arquitetura do Flutter, beleza? Vamos lá. Então, antes de mais nada, para começar, a gente vai conhecer aqui 2 componentes. O primeiro desses componentes, RenderObject. O RenderObject ele é a primeira abstração depois da API do Skia. Como a gente sabe, o Flutter utiliza o Skia para fazer o desenho, para pintar ali as nossas telas. Beleza? Então o RenderObject é a primeira abstração depois dessa API do Skia. Ele é responsável, então, pelos processos caros, custosos. O que seria um processo caro aí que o RenderObject faz? É o processo de, por exemplo, pintar na tela, de calcular a posição do nosso layout onde aquele componente vai se fixar. Beleza? E o RenderObject, esse cara, ele é bem complexo. Então, ele é a primeira abstração, só que ela ainda é muito complexa. Ela não é o cara que a gente, desenvolvedor, deve trabalhar diretamente. Beleza? Vamos falar agora do RenderBox. Então, como o RenderObject ele é muito complexo, surgiu o RenderBox. O RenderBox ele é uma abstração em cima do RenderObject que ele veio para facilitar para a gente criar componentes customizáveis. Então, ele fornece para a gente as restrições de baixo para baixo, né, ou seja, para os nossos filhos, via Box Constraints. E ele tem uma baixa complexibilidade comparado ao RenderObject. Porém, é interessante comentar que nem sempre a gente vai utilizar os RenderBox para criar um componente. É muito mais recomendado você utilizar um container se um container servir para você. Em 90% dos casos, os componentes que já existem no Flutter servem para a gente modificar e criar um componente novo. É muito raro a gente utilizar o RenderBox para criar um componente totalmente do zero. Beleza? Mas é interessante saber que tem essa possibilidade. Um conceito base aqui para a gente seguir, só para relembrar mesmo, imutabilidade. Todos os widgets são imutáveis. O que isso quer dizer na prática? Assim que o Flutter monta ali a árvore dele, a nossa visualização, nossa UI, aquela UI não sofre alterações. Ah, David, mas como então que tem ali as gerências de estados, tem o setState que altera o widget? Toda aquela nossa UI é jogada fora e é reconstruída totalmente uma nova UI, uma nova árvore de widgets. É dessa forma então que os widgets são imutáveis, eles não sofrem alterações. Beleza? Então a primeira árvore que a gente vai falar, das 3 que eu comentei que tem, é a Widget Tree. Essa árvore ela é bem simples a princípio de entender, ela vai ser a árvore que vai ter a relação dos nossos componentes. Beleza? Então eu trouxe um exemplo bem simples, esse mesmo exemplo a gente vai ter na prática, para ver tudo isso na prática depois. A gente tem um container que tem uma cor vermelha, uma row que tem uma imagem e um texto qualquer. Beleza? Como que seria a representação então desse nosso bloco de código em uma árvore de widget? Seria essa que eu trouxe aqui à direita. Então eu tenho o container tem o box, o container tem o colored box, tem a row, image e assim sucessivamente. Se vocês repararem, apareceu alguns componentes ali que a gente não explicitou na hora que declarou a nossa interface, como o colored box, o raw image e o hit text. Da onde surgiu esses caras? Vamos lá. Então o primeiro cara que a gente declarou é o container, por isso ele é o topo ali da nossa árvore de widgets. O segundo cara, o colored box, se a gente abrir o código fonte do container e for analisando o container, a gente vai reparar que em determinado momento do container, ele tem uma lógica que verifica se a cor foi aplicada. Se foi, ele envolve então num colored box.
É por isso que o filho passa a ganhar o colored box. Ele é colocado implicitamente pelo container, ok? Então, o colored box vem justamente por conta da cor ali que a gente atribuiu a esse container. A row, a imagem e o texto. Raw image e o rich text é a mesma lógica do container. Se vocês abrirem o text, vocês vão achar lá em que determinado momento ele declara o rich text, em determinado momento declara raw image. Então, essa é a forma da nossa árvore final, beleza? Da nossa árvore de widget. Então, só para relembrar, a árvore de widget é imutável, ou seja, ela não sofre alteração. Se o container mudar de cor, esse container aqui mudar de cor, toda essa árvore vai ser jogada fora e o Flutter vai reconstruir essa nova árvore com uma nova cor aqui para o container. Mas o Flutter, a gente vai chegar lá, é inteligente o suficiente para otimizar esse processo. Então, o método build retorna sempre para a gente a estrutura de uma subárvore. A widget tree é a representação da nossa UI, certo? E essa árvore ela é reconstruída constantemente. Então ela não é modificada, ela é reconstruída, ok? Então, para a gente avançar agora para a próxima árvore, Element Tree, tem dois componentes que a gente tem que conhecer antes e saber como eles funcionam. É o componente Element e o Render Object Element. Então, o componente Element, ele na verdade ele é um hospedeiro para outros elementos. No caso do container, por exemplo, o container ele era um hospedeiro para outros componentes, uma row também. O Render Object, ele já é um elemento que ele vai participar das fases de pintura, de layout da nossa tela. Ou seja, o texto, por exemplo, lá do Rich Text, ele é um momento, então, ele vai ter um Render Object Element que ele vai printar isso na tela. Eu faço sempre aqui a distinção, componente Element é o que a gente não visualiza, Render Object Element é o que a gente visualiza na tela, ok? Então, traduzindo aqui, indo para a segunda árvore, a gente já viu o Widget Tree, estamos vendo agora Element Tree. O Container, ele não é nada visual para a gente. Vocês concordam comigo que o container, só o container, ele não tem nada visual na tela. Porém, o colored box, que é o filho do container, que o container atribui e cria implicitamente, ele sim tem uma visualização na tela. Então, ele é um render object element, beleza? A row também, a image e o texto, elas não são visualizáveis na tela, somente os filhos dela. Então, raw image e rich text são render objects, ok? Então, ainda sobre a Element Tree, ela possui um papel muito importante, onde faz o meio de campo entre a árvore de widgets e a árvore de renders, que vai ser a próxima que eu vou abordar. Quando um widget ele sofre alteração, ele que informa a árvore de render qual propriedade precisa ser atualizada. Então, é nessa árvore de elements, ele tem lá em determinado momento a verificação de um método que se chama canUpdate. Se vocês abrirem aí um container, irem navegando até o quase ali que o framework.dart, vocês vão achar esse método canUpdate. Ele é responsável por visualizar se os widgets mudaram e informar então a render tree, nossa próxima árvore, que o widget precisa ser atualizado ou precisa ser reconstruído, algo do tipo. Quando a UI é atualizada, mas o widget não sofreu alteração, esse cara então também visualiza que ele sofreu alteração ou não. É atribuído então o render já existente. Ou seja, a gente não precisa criar um novo render para mostrar ali determinado componente. Agora a gente vai falar sobre a render tree. Então a render tree é a última árvore das nossas três. Ela é a árvore mais pesada dos nossos processos. Então ela trabalha somente ali com os render object elements, os elementos que são visuais na minha tela. Essa árvore ela é responsável por trabalhar com os processos pesados. Quais processos? O processo de criação de UI, o processo de pintar na tela ali via o Skia. Então, tudo que é custoso, que é caro, é essa árvore que faz. Beleza? Então, ainda sobre a render tree, ela é a árvore mais importante, porque é ela que vai, de fato, pintar o componente. Ela
realiza os processos mais pesados e caros e lentos. Porém, o lentos aqui tem a anotaçãozinha ali. Eu não quero falar que o Flutter é lento, que as árvores do Flutter são lentas. Muito pelo contrário. O Flutter é otimizado, as 3 árvores deles são O(n). Então, para quem conhece lá estrutura de dados, performance e tudo mais, sabe que isso é muito bom. Sempre que possível, será reutilizado a render tree existente. Então, o Flutter ele tem lá uma lógica, uma inteligência, que ele sabe, como esse processo é muito custoso, ele tenta sempre que possível reutilizar. É por isso que a árvore de widget é imutável e as duas outras árvores, a element e a render, não são imutáveis. Elas sofrem alterações para mim não precisar fazer todo o processo de criação de componente, que é muito caro, que é custoso. Então essa árvore ela trabalha os render objects. O render object é quem define o modelo abstrato de layout e pintura. Ele é o cara que vai falar ali com a API do Skia. E o render object ele só conhece o pai dele e ele sabe muito pouco sobre o filho dele. Ele sabe como navegar para o filho e ele sabe as restrições do filho dele. O que seria isso? Então ele sabe como navegar, ok? E ele sabe que o filho dele só pode ter de tamanho aquela restrição que ele vai impor, ok? É por isso que o Flutter, quando a gente constrói um layout, a gente sempre vai construir de alguma coisa olhando o widget pai. É ele que vai falar quais que são as restrições que o nosso widget filho pode ter. Seja um container com altura 10, largura 20. Só vai ser permitido se o pai permitir. Então, sobre o palestrante, acho que já estão careca de saber. Vamos para o código, né? Eu acho que hoje o interessante aqui era justamente o código. Vamos lá. Então, esse é o nosso exemplo. Ele é um exemplo bem simples, tá? Ele tem o main app, que faz a inicialização do nosso app. Tem o material app aqui, e a mágica realmente que importa pra gente está no my app homepage. Esse exemplo vai estar lá no meu GitHub, como eu comentei anteriormente. Então, ele tem um método switch. Esse switch tem um setState que altera ali o valor dele. Ele começa como falso, depois vira verdadeiro e assim sucessivamente. Tem o scaffold, tem um center e o meu center, então, tem um switch que fica alterando sobre os widgets A e o widget B. Diferença entre os widgets: a cor do container e o texto aqui do nText e do alterText. É a única diferença. O que a gente espera com esse laboratório? Verificar como o Flutter vai recriar toda a nossa árvore de widgets e como que os render objects vão sofrer alterações e se vão sofrer alterações, ok? Lembrando que os render objects é o processo mais caro e custoso da nossa aplicação. Sempre que possível, o Flutter tenta reutilizar eles. Primeira coisa, então, vou mostrar a aplicação funcionando, ok? Muda a cor e muda o texto. Vou abrir o DevTools. Para quem não conhece o DevTools, é de longe uma das melhores ferramentas que tem. Vou dar um zoom a mais aqui, só para facilitar a leitura nesse momento. Vou puxar mais para cá. A princípio, a gente vai se ligar só naqueles caras que a gente está falando, no container, na row e no image, e no texto, beleza? Clicando no container, ele me levou até o código ali, mas eu quero ver os detalhes da árvore dele. Lembra que lá na primeira apresentação, quando eu mostrei o container, ele tinha aparecido ali um colored box que a gente não sabia de onde veio? Aqui o colored box novamente, ó. Então pelo DevTools a gente consegue inspecionar e ver esse cara, ó. A gente consegue ver que ele está recebendo a cor através do colored box, ok? Esse cara que pinta na verdade a tela pra gente. E o colored box ele tem um render object. Se a gente vê esse render object, ele tem um ID aqui. Esse ID é a informação importante que a gente espera, ok? Se a gente olhar a ID desse container é E371E. Eu não sei se na gravação dá para ver isso, tá? Mas a gente vai anotar esse cara para a gente não perder ele, que quando a gente trocar o status da nossa tela, a gente vai querer ver o que aconteceu com esse cara.
Então eu deixei aqui montado o container com o colored box, a imagem, não coloquei os filhos da imagem porque eu acho que vocês já pegaram a ideia, e do texto, que era o rich text, a mesma ideia, ok? Da imagem, a identificação do render object é E371E, ok? Vamos ver agora então da imagem. Cliquei na imagem, ela tem aqui o raw image, que a gente já tinha visto. E aqui embaixo, o último filho dela é o render object. O render object, nesse caso, ele tem a ID hashtag A6, A41. Então essa é a ID desse render object. A tendência, a gente espera que quando a gente alterar a nossa tela, os render objects, como são os mesmos que já existem, que vão entrar, eles só sejam atualizados, mas não mudem a instância deles. Esse cara aqui é o valor, a identificação da instância desses objetos. Vamos pegar do texto, mesma coisa. Aqui está o texto. Ó, rich text, render object, a gente tem a ID dele ali. A ID desse cara é a 6E47B. Beleza? Então, qual que é a mágica que a gente espera que aconteça? Assim que eu clicar no botão, o botão vai dar o set state, a tela vai ser reconstruída. O Flutter vai jogar fora toda essa árvore de widgets que a gente está vendo aqui. Tudo isso vai ser jogado fora. Porém, as render objects que já existem aqui, a gente vai querer reaproveitar. Então o Flutter vai pegar tudo isso, a primeira árvore, vai jogar ela fora. Vai entrar uma árvore nova que tem o mesmo formato da que já tinha. Essa árvore vai falar para o render, para o element tree. Element tree, estou entrando então uma nova árvore, ela é idêntica que você já tinha. Então você não vai precisar criar nada novo. Porém, tem componentes meus que mudaram as propriedades. O caso do container, do colored box, que mudou a cor, e o caso do texto, que mudou o texto, do rich text, que mudou o texto que ali estava escrito. Ok? E aí o element tree, através daquele método que a gente viu, que é o canUpdate, vai verificar realmente se são elementos de runtime, a tempo de runtime, idênticos, porém as propriedades deles são diferentes. Então, render tree, atualiza só a propriedade desse elemento aqui. É isso que vai acontecer. Se entrasse aqui, por exemplo, no lugar do texto, um novo componente que não é o que ele estava esperando, que ele já tinha, o element tree removeria esse cara daqui, avisaria para render tree remover o render do texto e entraria daí o render do novo componente que não é do mesmo tipo do que já existia na árvore. Não sei se ficou bem claro, se tiver alguma dúvida depois vocês me procuram. Então eu vou atualizar aqui a tela. O DevTools tem alguns bugs que de vez em quando ele não atualiza as propriedades, tá? Se acontecer isso agora, eu vou fechar o DevTools e vou abrir de novo. Eu acho que foi o que aconteceu. Depois eu recomendo utilizar o DevTools pela web, que ele é bem mais estável, beleza? Carregou. Details tree. A gente já vê aqui que o texto mudou, então beleza. Então a gente está vendo realmente a árvore ali de elementos que a gente esperava. A gente agora então, que está visualizando o widget A, vai verificar se ele está utilizando os mesmos render objects que já existiam. Lembrando que os widgets, a árvore é totalmente nova, só que os render objects, que é o processo pesado, tem que ser reutilizado. Eles só foram atualizados em nível de propriedade, ok? Se a gente abrir aqui, a gente consegue ver as propriedades dos render objects. O primeiro aqui no caso é o colored box mesmo. A gente já, só batendo o olho aqui, consegue visualizar qual que é a ID dele. Opa, a ID é E371E. Putz, esse cara é familiar, não é? Era a mesma ID que já existia lá no outro container. Ah, legal. Então, pô, ele foi inteligente o suficiente mesmo. Ele foi muito inteligente para reaproveitar aquele cara e só atualizar a propriedade de cor. Era azul, virou vermelho. A imagem não sofreu alteração nenhuma, vocês concordam? Vamos ver então
qual que é o comportamento que a gente espera da imagem. Aqui o meu raw image, o meu render object, hashtag A6A41. Pô, legal, é o mesmo render object, ou seja, a nossa árvore, então, ela está sendo reaproveitada. O trabalho custoso de criar realmente, de pintar na tela, de calcular o posicionamento de onde meu widget tem que ficar, foi feito uma vez e agora ele só é atualizado. Eu só vou recriar, reexecutar a render tree se os widgets, quando eu atualizar minha tela, forem novos, não forem algo que eu já tenho nas minhas árvores. Vamos então voltar para o widget B, a gente está no A agora, a gente vai voltar para o B e vai ver se os valores ainda assim estão mantendo. Beleza, voltei, fechei o DevTools, abri o DevTools novamente. É bacana que quando a gente está gravando essas aulas interativas assim, a gente está muito suscetível realmente a dar erro, mas faz parte. Começando pelo container, o valor do container no objeto B que voltamos é o mesmo, ó. E371E da imagem A6A41 bateu. Vamos ver agora se o texto sofreu alteração ou não. A gente já vê aqui que o texto foi atualizado, vamos ver o render object dele. Então 6E47B. 6E47B. Dessa forma a gente provou que o Flutter, por mais que ele joga a árvore de widget fora, ele é muito inteligente, é inteligente o suficiente para reutilizar todos os componentes da mesma estrutura que ele já tinha em memória. Ele só vai reatualizando o que já tinha. Dessa forma a gente sabe então, pode chegar à conclusão que o setState, dependendo da construção da sua página, se ela não muda muito a estrutura original, só muda atributos de componentes, o setState é perfeito para a gente. Ele não vai ser custoso, ele não vai ser demorado, não vai acontecer nada com a nossa aplicação. Então eu acho que depois dessa aula você entendeu como o Flutter funciona por dentro, como a renderização funciona, como o cálculo funciona, o posicionamento dos widgets funcionam, você já sabe então por que eu não estou abordando, por exemplo, nesse curso gerência de estado, que era um componente, era um item que muita gente pediu, mas eu falei, pô, se vocês conhecerem as árvores do Flutter, gerência de estado é irrisório, não que a gente não deva usar. Tem muitos lugares que a gerência de estado vai ser realmente utilizada, é muito legal. Só que a gente vê que quando a gente quer mudar a tela ali, o setState é sem dúvida a melhor opção. Beleza? Eu espero então que tenha agregado um pouco a vocês, que vocês possam evoluir cada vez mais com isso. É um conteúdo bem dinâmico, bem rico, hoje foi bem legal. Contem comigo infinitamente aí para o que der e vier. E qualquer dúvida, me chama lá no LinkedIn, meu LinkedIn está na descrição. E é isso, vamos que vamos, galera.